Olá, aqui é o Luiz Vicente, você está prestes a assistir um trecho da nossa mentoria 959, que acontece na nossa página do Instagram todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h59 da manhã, onde eu respondo perguntas da minha audiência. Eu ajudo elas a poder alavancarem seus negócios com essa metodologia de análise de perfil comportamental DISC. Obrigado por você assistir, por você estar aqui nesse momento. E agora, eu tenho um recadinho muito importante para você, presta bastante atenção. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga agora, participe ao vivo. E enquanto isso, fique agora com os melhores momentos da nossa mentoria 959. Seja bem-vinda, Débora. Tudo bom? Oi, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem. Tudo certinho, graças a Deus. De onde tu és, Débora? Eu sou aqui de Taguatinga Sul, do DF, Brasília. Tu é natural aí mesmo de Brasília ou de outra região? Ah, Eu sou de São Paulo, eu conheço um pouquinho de alguns lugares do Brasil também, já morei em outros lugares, Maranhão, Tocantins, mas vim parar Legal. aqui. Mas você trabalha com o quê, Débora? Tu faz o quê? Então, durante 9 anos eu trabalhei com RH, eu trabalhei com administração, né, como assistente administrativo também. Hoje eu trabalho como professora, qualificando jovens, adultos para o mercado de trabalho, dando cursos, algumas palestras. Estou nessa linha hoje, dando aulas. E como é que tu me conheceu, Débora? Como é que tu chegou até Luiz Vicente? Já foi na época do RH? Foi agora? Como é que foi isso? O DISC eu já conheço há algum tempo, mas me interessei e nunca fui atrás. Eu estava buscando já a formação de analista comportamental para trabalhar com isso. E lá no Instagram apareceu a formação gratuita. Eu falei, eu vou lá, vou conhecer. E aí me identifiquei bastante, e aí já deu vários insights, né? E aí permaneci, continuei, e E agora para valer. quando tu fala já conheci o DISC, porque tu já tinha feito alguma formação antes, ou foi na época do RH, tu já tinha visto alguém falar, ou tu conhecia por conhecimento universal? Como era esse conhecimento do DISC que tu tinha? Era um conhecimento do que era, do que se tratava, esse teste, né, que até então eu não costumava falar ferramenta, relatório, né, teste, e do que era cada quadrante comportamental ali, né, mas eu nunca tinha me aprofundado. Eu Legal. sabia que principalmente no meio empresarial e principalmente em recrutamento e seleção, a gente utiliza bastante como uma estratégia, né, para a empresa. Um Mas só complemento, agora né? mesmo, depois de sair desse ramo assim organizacional, eu quero usar essa ferramenta, mas de uma outra forma, de uma forma mais profunda mesmo. Eu vejo que quando eu iniciei lá em 2013, quando eu estava dando os primeiros passos com o DISC, 100% das empresas trabalhavam somente para o RH, né? Na realidade, gestão de pessoas, gestão do comportamento, começou mais em 2014, 2015, que começaram a trabalhar muito focado nessa, né, gestão do comportamento de uma forma mais abrangente dentro da empresa. Porque antes eu utilizava mais para recrutamento e seleção. Quando eu comecei a entrar no online, né, na época, lá em 2018, eu percebi que a gente já dava para fazer isso numa amplitude muito maior. Mas eu não tinha noção de como fazer isso, ou não tinha isso em mente. E foram vocês, alunos, que começaram a me guiar. Ó, Luiz, por aqui dá mais resultado, por aqui dá mais certo. E eu vejo muitas vezes os nossos alunos com isso. Às vezes eles têm uma mentalidade de um público que eles querem atender, e eles acham, ou começam a preparar todo o conteúdo, achando que simplesmente daquele jeito que ele vai fazer é o jeito que as pessoas vão querer. E às vezes a gente precisa entender que quando você vai para o campo de batalha, tu consegue ter respostas que às vezes tu não tinha nesse momento. Porque tu agora tem dados, tu tem fatos, tu tem argumentação, tu tem feedbacks, tu tem retorno, tu tem depoimentos, tu tem essa conversa que a gente está tendo aqui. E isso tu começa a ajustar o teu conteúdo de acordo com o que as pessoas estão pedindo. Porque senão tu vai terminar remando contra a maré. Tu quer vender algo que as pessoas não querem, né? Nesse sentido. Por isso que eu falo para os nossos alunos, ó, tu tem que ter um público-alvo em mente. E começa a dar os primeiros passos, começa a gerar conteúdo. E ver se as pessoas começam a querer aquele teu conteúdo para que tu possa realmente focar e ir para E cima. E aí foi quando eu comecei justamente a me especializar para poder ajudar os nossos alunos a atuarem como analista DISC, independente da área de atuação. Ou seja, não só para o RH, não independente da área, mas não só para o RH, mas o DISC é muito maior que isso. E aí eu comecei a ver que a gente começou por uma vertente, pelo menos eu não conheço nenhuma empresa no Brasil que trabalha o DISC no formato que a gente trabalha. Pelo menos eu
Se tiver, eu não sei. É muito ainda voltado para o organizacional, né? É muito ainda voltado para empresas, para atender empresas, né? E não pessoas, Exato. individual, né? E eu digo assim, a gente está engateando, a gente está dando os primeiros passos ainda, mas graças a Deus aí já temos aí centenas de pessoas aí querendo que isso aí aconteça, principalmente nesse momento que a gente está de pandemia do Brasil, várias coisas que a gente está hoje aqui hoje, a gente não sabe como é que vai ser o nosso final do ano. A gente não sabe se vai estar com máscara no final do ano, se vai estar trancado dentro de casa, se vai estar na rua, se já vai ter vacina para todo mundo. É algo que está uma incógnita. Porém, se a gente for esperar que o mercado volte a ser o que ele era antes, a gente vai terminar entrando numa depressão e não sabe. Então a gente E começa a se Luiz, mover hoje, né? Se mexer hoje. uma coisa que me chamou bastante atenção foi exatamente isso. Como a gente está vivendo um mundo de transformação muito rápida, né, e de muita incerteza, a gente passando por esse momento, as pessoas elas querem como se fosse uma rota, ser mais estratégica, ter uma visão mais clara do que elas vão encontrar lá na frente. Assim, em relação ao próprio comportamento, eu vejo uma busca muito grande por isso, sabe? Eu tiro pelo próprio público que eu já atendo, de toda classe social. Tem pessoas ali que elas se interessam em entender o que elas estão fazendo dentro do comportamento delas que vai influenciar nos resultados dela lá na frente. Então, é isso, né? Para mim fez todo sentido agora. E esse momento foi um momento muito propício para a gente trabalhar em cima disso, né? Para que lá na frente a gente consiga ter público, né? Tranquilamente. Inclusive, eu tô com incógnita comigo no meu próximo lançamento. Eu vejo que muita gente, eles estão vindo para a nossa formação. Talvez quem está aqui vendo a gente aqui nesse momento, quem vai ver a gravação, de repente, possa até nos ajudar também, nos auxiliar. Mas eu estou vendo que muitas pessoas estão buscando o DISC nesse momento, as pessoas que estão nos procurando, vendo como possibilidade de ampliar ele dentro do mercado digital. Por quê? Já que a gente está vendo que está tão difícil o presencial, chegar numa empresa, bater uma porta, marcar uma reunião, está todo mundo preocupado, todo mundo com medo. E se o empresário for esperar que o mercado mude, ou se a gente aqui ficar aqui, ó, não, é porque está em lockdown na minha cidade, né? Eu fico aqui, ó, eu cruzo os braços assim, ó, eu tenho que esperar as coisas melhorar, porque está tudo muito parado, está todo mundo sem dinheiro, as empresas estão quebrando. Gente, o dinheiro não acabou, não. O dinheiro não foi rasgado, não, nem foi queimado, não. O dinheiro está por aí, ele só está mudando de mãos. Quem hoje está mais se beneficiando no mercado hoje? As áreas essenciais. Porque são áreas que não fecharam. E a demanda aumentou. Se a gente for olhar para a rede atacadista, as pessoas em casa, elas consomem mais. Por quê? Enquanto ela está lá, às vezes, trabalhando na correria, ela em casa, às vezes, ela tem mais tempo. E muitas vezes, ela consome mais também em casa. Às vezes, está mais tempo na internet. Às vezes, está mais tempo, de repente, assistindo um filme, vendo algo, estudando algo. Então, as pessoas estão consumindo de alguma forma em casa. Seja você consumindo, ou outras pessoas, seu vizinho, outras pessoas ao redor consumindo. Então, se a gente for esperar que as coisas voltem a ser como era antes, a gente fica para trás. Enquanto vai chegar outras pessoas que sabem muito menos do que a gente e vai se sobressair. E pouca gente percebeu isso. Eu falo que existe o meu conteúdo antes da pandemia e existe o meu conteúdo pós-pandemia. Ou seja, eu já vinha nesse formato de trabalho, no formato que eu falo o seguinte, de vender no digital. Eu comecei a vender digital na pandemia, desde 2018 que eu já vendo no digital. Tenho centenas de alunos que foi antes da pandemia. Porém, na pandemia, isso aumentou gigantescamente. Porque mais pessoas estão em casa. Mais pessoas também estão desempregadas, estão buscando uma nova oportunidade. Mais pessoas também estão, às vezes, no trabalho, sem saber como é que vai ser o amanhã. Muitas empresas estão botando pessoas de férias para casa e não sabem como é que vai ser o amanhã. E se você fica esperando as coisas melhorar, ó, o tempo passa e você não consegue mudar. Então, o que é que eu estou enxergando? Que muitos dos nossos alunos, eles estão vindo para a formação, vendo todo o material que a gente está passando para eles, e eles vendo isso como uma oportunidade para eles também conseguirem clientes através do digital. E aí o que é que eu pensei? Caramba, e se eu fizesse uma formação gratuita, como eu já venho fazendo, porém, eu focasse na chamada para você fazer isso no digital? Porque você tanto pode fazer no presencial como no digital. E qual é o maior medo que as pessoas têm? Eu tenho alunos, para você ter ideia, que é palestrante, já fez várias palestras, é um cara altamente rico em conhecimento, e ele tem dificuldade de fazer o digital, como eu também tinha lá atrás. Não é fácil também, mas ele tem a mesma qualidade do presencial. Porém, ele é exponencialmente maior em termos de resultado. A última turma que eu fiz presencial de DISC, eu tinha menos de 30 pessoas presencial.
Onde é que hoje a gente consegue colocar? Na minha cidade eu não consigo. Hoje está lockdown, já tem quase 15 dias, vai até dia 13, lockdown, tudo parado. Só é essencial. Onde é que eu consegui juntar lá 30 pessoas numa sala? Primeiro que se eu fosse separar por metros quadrados, eu teria que usar uma sala, sei lá, para 200 pessoas para colocar 30, para dar espaço para todo mundo. Porém, no digital, eu posso colocar 1.000 pessoas se eu quiser ao mesmo tempo. 2.000, 5.000, quantas eu quiser. Então isso é exponencialmente gigante em termos de resultado. Não sei se tu percebe isso, você como professora. Não sei se você percebe isso ao longo desses últimos meses, ao longo dessa pandemia toda. Sim, sim. E é exatamente essa exploração do digital, né, que é muito bacana para a gente nesse momento. Eu vejo um leque de oportunidades. A observação que eu fiz em relação à sua formação foi exatamente isso, foi a quantidade de pessoas que tiveram acesso a esse material. E eu não vou muito longe, eu estou aqui em Brasília, né? Em outra oportunidade, talvez eu não alcançaria. Pois é, hoje, graças a Deus, pelo material que a gente faz, eu tenho uma aluna na Bélgica, no Japão, tem em Miami, em Londres, Portugal, Egito, coisa que eu não imaginava. Quando é que eu juntava esse pessoal de repente no físico? Aí o que eu digo para os nossos alunos, ó, tu mora em Brasília, ok, mas eu tenho alunos que moram em cidades que tem 2.000 habitantes, 5.000, 4.000, 20.000, 22.000, e às vezes chega para mim e fala, Luiz, para mim é complicado, porque eu moro numa região no Brasil que eu não vejo como aplicar o DISC aqui. Aí eu falei, tu não tem só a tua cidade para tu atender, tu tem o Brasil inteiro, inclusive brasileiros que moram em outros lugares. Se você sabe quem você quer atender, o céu é o limite. Não olha a tua região. Exemplo, eu moro numa cidade que tem 400.000 habitantes, a cidade que eu moro. É a terceira maior cidade do estado, Caruaru. Só perde para Recife, região metropolitana só perde para Recife, quer dizer, a quarta, na realidade. Só perde para Recife, que é a capital, Olinda e Jaboatão. Quarta, Caruaru, que briga com Petrolina. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é Caruaru que vai limitar o meu crescimento ou o meu faturamento. Tanto é que hoje, praticamente, eu só atendo um cliente de Caruaru. Hoje. Um cliente. Apenas. Todos os meus clientes estão fora. Tá? E mesmo assim, eu digo um cliente físico. Um cliente só eu atendo e já me demiti. Já falei, ó, terminou o contrato, eu não consigo mais te atender. E todos os meus outros clientes estão aqui. Você é minha cliente, você está todo mundo digital. Não precisa estar cara a cara com Débora frente a frente para a gente poder gerar empatias, gerar resultados, gerar crescimento, se ajudar, crescer. Pelo contrário, essa distância ajuda também a gente a se aproximar e crescer juntos. Né? Não é simplesmente o digital. Pelo contrário, é um crescimento gigante. Porque as pessoas, às vezes, que têm aquele costume de estar no presencial, ficam com medo. Eita, será que é só para o digital, então não serve para o presencial? Pelo contrário, serve para os dois. Como hoje, o que vocês têm... Fala aí. Serve para os dois. Mas hoje, Débora, em que eu posso te ajudar? Qual a tua dúvida hoje? Você falando, surgiu mais uma. Mas eu vou te falar a primeira que ela vai fazer uma ligação com a segunda. Eu quero trabalhar com jovens. Eu sempre gostei disso, é o que eu vi que me dá uma energia bacana quando eu estou conversando, porque eles também têm uma energia bacana, uma vontade, né, de realizar, e aí tendo um direcionamento, melhor ainda, né? Resultado e direcionamento. Só que eu quero trazer isso de uma forma profissional, eu ainda não estou conseguindo. Eu comecei a realizar algumas postagens, eu fiz já acesso a algumas plataformas que eu vou utilizar também para o meu trabalho. Mas a minha dificuldade é essa, hoje, como eu vou atingir esse público falando a linguagem desse público, sabe? E no digital, porque o meu público, ele é muito digital. Eu já consegui sacar, por exemplo, no Instagram, se eu for fazer algumas postagens, os horários, mais ou menos, é mais para a noite, né? De manhã, esse horário, fora de cogitação, pessoal, a galera que está mais em casa, estudando, eles dormem às vezes até mais tarde, eles não vão acessar muito. Essas sacadas, sabe, que eu estou com dificuldade de estruturar, de fazer esse desenho, para poder atingir mais poder, a atenção desse meu público. Hoje, você como professora, qual é o público que você atende? Hoje eu atendo pessoas a partir de 15 anos, em idades indefinidas, né? Buscando qualificação profissional. Então, hoje eu dou aula na área de gestão em vários cursos, voltado para qualificar para o mercado de trabalho. A partir de 15 anos, até que idade, mais ou menos? Olha, eu tive alunos de 55 anos. Beleza. E isso é o que? É dentro de uma escola? É avulso? É uma consultoria que tu tem? Como é essas aulas? É o quê? É dentro de uma instituição que presta esse tipo de serviço. Uma instituição é uma empresa, uma escola?
É uma estilo um Sebrae, estilo um Senai, ou é privado? Ela é o Senac, né? É Senac. um braço também do Sebrae. Senac, no caso, né? Isso. Eu tenho É empresa uma escola, né? Stephanie, Em várias eu tenho, áreas. eu tenho uma aluna, ela, Stephanie, ela é do Senac de Cuiabá. Ela implantou análise de disco dentro do Senac para o Senac oferecer para as empresas a análise e ela que faz a consultoria, ela que faz o trabalho. Aí o Senac botou a marca dele, pegou o sistema e padronizou como se o sistema fosse do Senac. E aí ela compra o pacote de 500 créditos e ela oferece e vende. E ela, agora mesmo, acho que esses dias, ela está começando uma consultoria numa empresa só com DISC. Ela aplica no DISC, pelo Senac. Muito Olha legal. só, nesse sentido aqui, isso tu quer fazer dentro da empresa que você trabalha ou não? Você como uma consultora, como uma mentora, como analista? Então, eu pensei, né, nesse braço também de trabalhar pela empresa, né, de trabalhar também junto ao Sebrae de Brasília. O Sebrae, inclusive, eu descartei porque trabalha com um outro tipo de ferramenta, né, de mapeamento de comportamento. Mas hoje o meu foco é trabalhar para mim, é eu empreender, eu ir a fundo nisso, E né, eu como posso, mentora profissional desses jovens. e eu posso te dizer uma coisa, tá? Ele trabalha porque ele não conhece esse, tá? Em termos de informação, em termos de valores, o nosso ganha de goleada para qualquer outra empresa no Brasil. É porque é uma coisa que eu não divulgo na realidade, não é o meu foco. Porque se eu for atrás dessas empresas para poder usar a nossa metodologia, eu entendo que de alguma forma eu vou atrapalhar vocês, para ser bem sincero para você. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa querendo um relatório para 1.000 relatórios por mês. Uma empresa aí do sul do país, São Paulo, ele quer para gerar 1.000 relatórios por mês. E ele falou, Luiz, eu achei você pela internet e tal, que olha, mas na realidade não é minha ideia fazer esse trabalho, porque eu formo alunos para fazer isso. Eu falei, tudo bem, mas então eu quero ser só aluno e eu quero fazer aqui. Eu falei, então tudo bem, então espera chegar julho, ou agosto, ou setembro, não sei, quando é que vai ter a próxima turma e você compra. Mas eu quero comprar agora, eu fiz, não está disponível. Mas eu quero comprar pelo menos 1.000 relatórios. Eu falei, olha, infelizmente agora eu não tenho como te ajudar. A turma se encerrou agora há pouco. Porque a minha ideia é que você chegue assim, você chegue para uma empresa dessa e você feche com ela. Porque de qualquer forma eu já vou estar me beneficiando. Eu já vou estar ganhando já. Só que quando eu vou lá e vou fazer diretamente, eu termino atrapalhando vocês. Porque é muito fácil eu chegar lá e eu fechar, chegando diretamente. Mas Entendi. isso aí é para outra conversa. Mas vamos voltar aqui. Olhando para o que você falou, qual a faixa etária desses jovens que você pretende atender nesse novo formato que você quer atender? De 15 anos, beleza, até que idade? Essa é a faixa dos meus alunos. Eu quero atender um público um pouco mais velho, um público de 18 Qual a anos, idade? até a média de 35 anos. Por quê? O nosso relatório, eu vi que ele traz um autoconhecimento. E é justamente essa galera que busca também isso. Não, ela não busca só uma mentoria para alcançar um resultado em curto prazo. Ela quer, né, a longo prazo. Fazer a faculdade, terminar a faculdade, não parar no meio do caminho porque descobriu que o curso não era aquele, porque é desperdício de tempo, de dinheiro, né, de energia. É mais esse direcionamento mesmo a fundo. Aí eu posso até já corrigir a minha fala aqui contigo, eu ia um pouco mais para trás, para os 17 anos, porque aí com 18 anos ele entraria na faculdade. Já preparar ele um pouquinho antes. Então seria de 17 a 35. Exato. Então você pegaria ele ali antes de ele entrar na faculdade, até ele, sei lá, 10 anos depois no mercado de trabalho. Seria mais ou menos isso? Exato. O foco é tanto pessoas que vão iniciar ali na idade escolar dos 17 anos e pessoas que, por algum motivo, elas não conseguiram entrar nessa idade e elas estão buscando assim, decisões mais assertivas, né? Aí até essa faixa aí dos 35 anos. Quando você fala Pode decisão ser mais que venha efetiva, outras seria, faixas etárias, né? Mas aí o foco seria essa. tranquilo. Então seria, vamos dizer, esses de 30 e 35 anos de idade, seria aqueles que, exemplo, que não conseguiram fazer uma faculdade, mas pretendem fazer, ou são aqueles que, de repente, estão no ambiente de trabalho, não está satisfeito e gostaria de fazer algo que fosse mais assertivo, de acordo com o seu talento, de acordo com aquilo que ele, com a sua paixão, vamos dizer assim. Eis a dúvida. No primeiro ponto, seria aquelas que não tiveram oportunidade de fazer uma formação e estão buscando fazer, e para isso elas querem se entender melhor, né? Mas eu também consigo atender esse outro público, que está no mercado de trabalho, que está com vários conflitos ali no ambiente de trabalho e permanece naquela situação, não sabe como sair daquela situação. Você entende que você tem aí três públicos dentro de um? Uhum.
Faz sentido para você? Essa é um pouquinho a minha confusão. Se é certo, se é errado, Não, não tem se nada não, errado com isso. não existe o certo e o errado nesse ponto, né? O problema aí, o pulo do gato aí é o seguinte, deixa eu te explicar. O que é que chama a atenção de uma pessoa para ela querer te ouvir? Você sabe dizer? Você tem ideia qual é? O que é que faz com que a pessoa ela se sinta no desejo de te ouvir, como especialista, como alguém que pode ajudá-la? O que é que chamou Trazer a solução para atenção? um problema, né? O que é que chamou a atenção de Débora quando ela viu a chamada e ela começou a assistir meu material? O que é que chamou a atenção dela? Para ela dizer assim, cara, eu quero ver Trouxe mais a esse cara. solução para A solução que para o que eu você já está buscando, correto? desejo. É, Correto? Então, correto. observa que o teu cliente, ele também precisa ter esse mesmo pensamento. Ele tem que ver o teu conteúdo e quando ele vê teu conteúdo, ele diz assim, caramba, gostei dessa menina, ela pode me ajudar. Faz sentido? Faz sentido. Agora, vamos agora se colocar no lugar dele. Eu sou um jovem de 17 anos de idade e eu estou passeando nas redes sociais, seja no YouTube. Vamos olhar a rede social, olhar para o lado digital, tá? Até porque se você quiser também fazer um anúncio na televisão, um outdoor, um carro de som, uma divulgação, isso também pode fazer. Mas vamos olhar o digital, já que estamos no momento digital, vamos dizer assim. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Vamos dizer que eu sou um jovem de 17 anos de idade, estou terminando o ensino médio, seja no público, seja no particular. Eu então meio com algumas dúvidas em relação a qual a carreira que eu vou seguir, qual a faculdade que eu vou fazer, qual curso eu vou fazer. Eu estou escutando muitas vezes meu pai falando que ele de repente é engenheiro, quer que eu também seja engenheiro, mas eu não me vejo muito da engenharia. Eu não sei também se realmente é isso que eu quero, ou eu já decidi, mas alguma coisa lá na minha mente ainda diz, será que é isso mesmo? E se não der certo? Será que eu vou gostar? E eu tô com aquela pulga atrás da orelha. Aí de repente eu tô lá vendo algum videozinho, assistindo alguma coisa, jogando videogame, seja lá o que for. Aí de repente aparece Débora na minha frente. E o conteúdo que Débora falou tá me dando alguma dica, alguma sacada que vai me ajudar a ter uma escolha mais assertiva. Exemplo, se você está em dúvida na sua carreira profissional, você não pode deixar de assistir esse vídeo. Olha a sacada que você vai ter se você fizer isso que eu estou te dizendo, para você ter uma assertividade na sua escolha profissional. Duas coisas que se você fazer, tu não vai passar nem 6 meses na faculdade. Sei lá. Ou seja, são chamadas que eu tô aqui, caramba, como assim? Deixa eu ver isso aqui. Porque tem a ver comigo. E foi isso que aconteceu contigo quando tu parou para ver meu material. Tu não viu meu material dizendo assim, exemplo, tinha lá, formação em análise comportamental, 100% online, 100% tal. Mas atenção, quando tu chegou lá e viu minha rede social, eu tinha chamadas que tu tinha curiosidade de querer clicar e querer ver o que era. Embora que quando tu foi ver o que era, mas isso eu já sabia, ou eu já conhecia, ou não, isso aqui para mim é novidade, mas a chamada, é o que a gente chama de headline, é o que chamava a atenção, ok? Até aí, tá claro? Tá. Beleza. Alguma dúvida até aí? Até esse ponto, alguma dúvida? Não, só vou anotar aqui. Aí vamos agora para segundo público. É aquela pessoa que de repente está ali no ambiente profissional, está no seu trabalho, tá? Tem lá 25 anos, 30 anos, talvez inclusive já até terminou a faculdade, ou não, talvez nem fez faculdade, tá? Porque se não me engano, a última vez que eu tinha visto no Brasil o índice, ou era 7 ou era 10% da população brasileira que tinha nível superior, se não me falha a memória. Não lembro agora exatamente. Isso em 2017, 2015, faz tempo já. Não sei como é que tá E hoje. aí para mim seria interessante fazer essa pesquisa, né? Sim, Pesquisar você tem que isso. ter. Mas isso é fácil de achar, tá? Isso é muito simples de fazer. Isso aí você acha em 5 segundos, isso é muito rápido. Tem várias pesquisas sobre isso, atuais, inclusive. Então, olha só. Se vamos para o segundo público. É aquela pessoa que, de repente, está no ambiente de trabalho, mas não está feliz no seu trabalho e quer se reencontrar. Não está feliz no que está fazendo hoje. Não está bem. Está infeliz no seu trabalho e no seu lado profissional. Eu não digo nem no trabalho, porque pode ser que esteja desempregado, está buscando um emprego, ou está empregado, mas não está feliz. Esse também seria teu público, que estaria dentro dessa faixa etária. Sim. Perfeito? Sim. Ok. Essa questão, eu posso ter vários públicos, né? O digital hoje, ele me permite isso, né? Eu vou te falar o que que acontece quando você escolhe mais de um público. Aí é onde eu vou querer chegar daqui a pouquinho. Tá. Aí é onde vai estar o pulo do gato dessa nossa conversa aqui. Quando chega no segundo público, me diz alguma dor que esse segundo público tem. Alguma dificuldade que ele passa. Ou seja, ele odeia chegar uma segunda-feira. Porque ele tem que ir para o trabalho, fazer aquilo que ele não gosta, mas porque ele precisa, né? Ele também termina tendo conflitos com os colegas de trabalho. Porque ele não consegue, às vezes, produzir da forma que ele gostaria, ou ele está infeliz. Então, tudo para ele é chato, é ruim, é dolorido. E, às vezes, ele também chega em casa também com problemas.
Porque sem perceber, ele carrega também para casa esses problemas, para o ambiente familiar. Ele às vezes também não consegue produzir o tanto que ele sabe que ele poderia produzir. Porque às vezes ele está fazendo aquilo que ele não gosta, que ele meio que chuta o pau da barraca, tá nem aí. Ele não está dando muita atenção ao que o chefe dele está falando, que o gestor está falando. Então, tu tem que gerar conteúdo nas tuas redes sociais que vai solucionar essas dores que ele está sentindo. Por que você odeia uma segunda-feira? Por que você adora chegar um feriado? Como você diminuir a ansiedade de você não ter tido a profissão dos seus sonhos? Entendeu? Ou seja, você vai dar conteúdos que vai tratar dores que ele está sentindo nesse momento. Então, se qualquer lugar que ele estiver, ele vê esse teu conteúdo, ele quer parar para ver esse teu conteúdo. Entendeu? Ele quer parar para poder ver o que é que tu vai falar para ele. Beleza? Faz sentido até aqui para você? Okay. Faz. E aí a sacada mestra é essa, fazer perguntas, né? Eu fazer essa chamada com perguntas, né? Essa parte, eu tenho uma aula inteira de média de 2 horas dentro das mentorias ao vivo, que é a aula 1, que eu ensino tudo sobre isso que eu estou te falando. Aqui é complicado falar porque é um conteúdo um pouco mais abrangente, tá? Mas o que eu sempre falo nas mentorias ao vivo aqui? Gerar conteúdo de valor. Luiz, como é que eu gero conteúdo de valor para as pessoas? É você saber quais são as dores que o seu público-alvo tem, quais são os desejos que eles têm, e você gerar conteúdo nas suas redes sociais que trata essas dores. E não fica na cabeça pensando assim, Luiz, mas se eu gerar esses conteúdos, como é que eu vou vender depois algo para eles? Já que eu estou dando conteúdo. Aí é onde vem outro segredo que eu nunca falei em nenhum lugar. Aqui nem gratuito nem me pago eu falo sobre isso. É igual você pegar um livro, sei lá, vou pegar um livro aqui, ó. Eduardo Ferraz. Pessoa certa no lugar certo. E aí esse livro aqui, de repente, tem um conteúdo que eu dou para as pessoas não pago. Um exemplo. Análise diz que paga. Aí tu vai pegar uma página do teu relatório completo, onde fala sobre, sei lá, principais medos. E aí tu pega a página e tem lá, principais medos do perfil dominante. Aí tu fala, você sabia que um dos principais medos que você pode ter no seu ambiente de trabalho, quando as pessoas de repente falam algo que de repente possa te levar para um mundo que você ainda desconhece, sabe quais os medos que passam na sua cabeça? Aposto que pode passar um desses na tua mente. Ah, medo de se sentir impotente, medo de não se sentir no controle, medo de você estar naquele ambiente que de alguma forma você não consegue mostrar todo o poder que você tem. Isso de alguma forma te paralisa. Se você tem esses medos na sua mente, é porque você tem um perfil dominante. Quer saber mais? Clica aqui. Aí quando ele clica, ele cai dentro de um questionário básico para ele responder e ver o seu perfil comportamental. Entendeu? Então, você deu um conteúdo de extremo valor, mas ele não sabe o todo que está por trás dele. Só você sabe. Então é você pegar vários conteúdos que você tem e você dar ele quebrados. É o que eu faço com vocês. Se você olhar meu Instagram, minhas redes sociais, tem conteúdo todos os dias. Mas não existe uma sequência lógica dentro dele. Para que isso? Porque se você quer uma sequência lógica, eu tenho a formação avançada. Vai para lá que você tem. Entendeu? Então, as pessoas ganham tanto conteúdo que só esses conteúdos já ajudam elas gigantescamente. Mas isso não valida que esse conteúdo que elas estão tendo aqui, elas são analistas comportamental lá no mercado. Mas você que é aluna, você sabe a sequência lógica. Então, todo esse conteúdo que é gerado é para ajudar as pessoas a se identificarem se é isso que elas querem para elas ou não. Algumas pessoas que estão aqui, ó, elas podem pegar esse conteúdo aqui e dizer assim, caramba, gostei desse cara, gostei desse assunto, tem a ver comigo, eu quero saber mais. E ele vai olhar no nosso feed, nos nossos stories. Deixa eu ver o YouTube. Qual é o YouTube desse cara? Deixa eu ver o YouTube desse cara. Deixa eu ver esse site dele. Se ele se identificar, ele fica. Se não, ele vai embora. Se ele vai embora, eu adoro quando ele vai embora. Eu adoro quando a galera começa a cair aqui. Eu nem olho a quantidade de pessoas que tem aqui. Porque começou a cair a ficha pra mim. Porque não é meu público. Se não é meu público, o que eu te digo? Vaza, vai embora, desaba, vai-te embora, tu não é meu público. Porque eu pago para as redes sociais para divulgar meu material. E se tu não é meu público, vai embora. Eu estou pagando mais caro para te mostrar e tu não quer. Eu também não quero te mostrar, porque não é meu público. Então, o que é que eu quero te dizer com isso, Débora? Agora vem um pulo do gato que eu queria falar desde o início. Observa que se tu fala para esse jovem de 17 anos, se tu fala para o de 30, a conversa não bate. Ele é teu público, mas ele vai chegar na tua rede social, tem muita coisa do jovem de 17, e ele vai dizer, isso não é para mim. Eu achei que essa mulher falava o que eu queria. Só que tu fala. Mas na hora que ele chegou, tu não tá falando. Entendeu a briga aí, o que acontece aí, a briga? Aí, como é que tu resolve isso? Se tu gera conteúdo de valor para o jovem de 17, tu tem que gerar no mesmo nível de conteúdo para quem também tem 30, tem 35, tem 25. Aí é onde está o problema. Se você não tem dificuldade de gerar conteúdo de valor
para as pessoas, gera. E aí tu consegue atender os 2 públicos, os 3 públicos, tranquilo. Mas se tu tem dificuldade de gerar para um, imagina tu gerar para 2, gerar para 3. E aí tu pode pensar, Luiz, mas se eu escolho só esse jovem de 17 até 19, que às vezes ele está na escolha profissional, ou está chegando na faculdade, ou já está na faculdade, mas ele está indeciso. Por quê? Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, tem várias pesquisas aí de Sebrae, várias pesquisas aí conceituadas que dizem o seguinte: hoje, a cada 10 pessoas no mercado de trabalho, 7 estão insatisfeitas. Por quê? Trabalha pela necessidade de ter o ganha-pão do que a oportunidade de fazer aquilo que elas amam. E olhando isso para o mundo para o mundo estudantil, vamos dizer assim, a cada 10 alunos na faculdade, 3 desistem no primeiro semestre, ou no máximo nos primeiros 12 meses. Por quê, Luiz? Porque não houve uma preparação na escolha profissional. E se a gente for olhar, isso está na raiz brasileira. A gente não tem na escola, do fundamental até o ensino médio, preparação para uma escolha profissional. Quando é que a gente, escola pública ou particular, quando é que a gente tem informações sobre quais escolhas a gente vai fazer? Quando chega no terceiro ano, que tem às vezes lá semana empresarial, semana do estudante, aí vem faculdade, vem um monte de coisa, mostrar vários cursos para você escolher em um dia, em uma semana ou em apenas alguns meses. E aí, às vezes, você vai escolher no impulso. Mas será que é realmente aquilo que você quer? Se você chegar para um grupo desses jovens de 17 anos de idade, chegar para 100 jovens e você perguntar: quem aqui já fez escolha profissional? Vamos dizer que 30 escolheu já. Beleza. Quem de vocês já viu, do início ao fim, a grade curricular do curso que você escolheu? Menos de 2%. E o que é decisivo para o jovem permanecer ou não numa faculdade quando ele não gosta daquela área? É a grade curricular. Olhando isso, desde a gente pequenininho na escola, pública ou privada, aquelas matérias que a gente não gosta, a gente tende a se esquivar mais dela. Pode ver. Exemplo, eu sempre adorei matemática. Eu sempre tive muita facilidade com matemática. Mas eu sempre tive dificuldade com português. Qual é o certo em fazer? Eu estudar mais português porque eu tenho mais dificuldade. O que acontecia? A gente só estudava o necessário porque a gente não gostava. E hoje a gente entende, devido ao nosso comportamento, eu ensino para vocês na primeira aula da formação gratuita, o ser humano se afasta daquilo que ele não gosta. Os opostos se atraem na física, comportamento não. Aí veio para mim as respostas lá atrás, quando era pirrainha, porque eu nunca gostei de português. Não é que eu não gostava, é que eu tinha dificuldade. E por ter dificuldade, eu não sabia como estudar mais. É como se cada vez que eu estudava, eu tinha mais dificuldade. Então, eu só fazia o necessário para passar. E as coisas demoravam para se encaixar. Já matemática não, fluía com muita facilidade. Então, se eu tivesse uma pessoa para me orientar quando eu era pequeno, o que era para acontecer? Era, se eu gastava lá 2 horas estudando as matérias, eu tinha que pegar pelo menos a metade do tempo e estudar mais português. Para aquilo virar mais uma rotina, para aquilo ficar algo mais palpável para mim, para que eu pudesse aprender. Mas como a gente não tem essa orientação, e escola pública ou privada não sabe disso, por que eu te digo isso? Porque eu atendi dezenas de jovens de escolas particulares, dos pais pagarem R$ 3.000, R$ 2.000, R$ 1.500 por mês a escola. E elas não darem a preparação para a escolha profissional. Elas dizem que dão, mas são pouquíssimas no Brasil que dão. Pouquíssimas. E é algo superficial, né? Isso, às vezes é um psicólogo na área organizacional ou um psicólogo vocacional que é contratado pela faculdade para estar ali para atender o jovem na sua escolha profissional. Só que o jovem do outro lado, ele não teve uma cultura de ajudar ele a, junto com esse profissional, ele tem uma escolha mais assertiva. Mas é simplesmente um departamento que tem lá dentro da escola, onde tem o profissional à disposição para o jovem que o procure. Ou esse profissional é quem, quando chega nessa época da escolha profissional, é quem vai correr atrás das universidades, das faculdades, dos profissionais do mercado, para trazer para a escola, para dar orientação, para falar. Ou seja, ele é como se fosse um RH voltado para a escolha profissional. Você do RH, você sabe. Para quem é do RH, às vezes, muitas empresas, as empresas às vezes confundem ele com DP. Mas o RH é muito mais do que o DP. São coisas totalmente diferentes. Então, às vezes, o profissional que é psicólogo e trabalha na área de orientação vocacional, o trabalho que deve ser feito é diferente do que as escolas muitas vezes o contratam, ou do que ele aprendeu lá na faculdade. E isso é algo que já vem,
Tu lembra qual foi o ano que tu se formou na graduação? 2013. 2013. Tu lembra quantas pessoas iniciou a tua turma lá em 2013, primeiro período? Tu lembra mais ou menos quantas pessoas foram? Foram cerca de 25 pessoas que iniciaram Tu na lembra quanto sala. concluíram contigo no final? Sim, foram pouquíssimas, 15, 14 pessoas. Quase a Inclusive do grupo metade, que eu participava. quase a metade, ou seja, veja o que eu acabei de falar, em média 30%. Na minha turma, lá em 2009, tinha 54 pessoas na turma A em administração e tinha quase 60 na turma B em administração. No quarto período, teve que juntar as duas turmas e o total deu 50 alunos. Ou seja, mais da metade saíram. Eu até peguei essa semana o Uber, que era um cara que estudou comigo na época. Ele começou lá comigo, foi para outra faculdade. Teve alguns amigos meus na época que saíram da administração, foram fazer advocacia, outros foram fazer direito, outros foram fazer engenharia, outros foram para a federal, outros simplesmente desistiram porque não podia pagar. Aí, diversas formas diferentes. O que é que eu quero te dizer com isso? É um mercado muito grande. É um mercado gigante. Gigante, tá? Então, assim, dá para você trabalhar com o DISC, com esse mercado. Porém, se tu vai atuar com esses jovens de 17, 18 anos de idade na parte da escolha profissional, ou que está iniciando a carreira profissional, que também faz sentido, está dando o primeiro emprego, os primeiros passos também. Mas se tu quiser trabalhar com esse que tem 30, 25, 35, que já está no nível um pouco mais alto, tu tem que gerar conteúdo para os dois. Para quando ele chegar na tua rede social, ele vê que tem conteúdo para ele e que tem conteúdo também para um público que ele há pouco tempo ele também estava naquela situação. Mas nesse início, o ideal seria eu focar em um e depois eu expandir, né? Eu indico você fazer aquele que você se sente mais à vontade e depois você ampliar. Exemplo, eu te indico você começar com um e em seguida, quando você começar a colher alguns frutos, você começar o outro. Não que não vai vir o outro, tá? Ele vai vir também. Mas você tem um foco. Porque senão, tu não consegue nem atender um nem atender outro. Tu fica um pouquinho rasa nos dois conteúdos. Sem problema. Mas você deu para você ouvir? Deu para ouvir? Deu. Eu não posso ser rasa, né? Para eu atingir, para eu ter resultado, eu preciso ir em profundidade, eu preciso virar especialista, né? Então, nesse Exato. momento, eu preciso focar. E como é que vocês viram especialista? Gerando conteúdo nas redes sociais, tá? Realizando lives. Pega, se você já tem alguns jovens que você lembra que você atendeu recentemente, há um tempo atrás, se você tem algum contato, entre em contato com ele, ó. Eu quero fazer uma live contigo, até para tu falar um pouco das tuas dificuldades que tu teve na tua vida profissional, como tu tá hoje. Dava para tu ter um tempinho na próxima semana a gente marcar uma live? Por quê? Tu ia justamente conversar com a pessoa como eu tô conversando contigo aqui agora. Quais são as dificuldades que você teve? Como é que você fez para enfrentar isso? Como é que está a tua vida hoje? Com isso, tu está gerando conteúdo de valor para outras pessoas que estão chegando. Aí tu pode falar assim, Luiz, mas no meu Instagram não tem pessoas que têm esse nicho, que são nesse meu mercado. E por que não recomeçar? Exemplo, eu não apaguei o meu Instagram para começar a falar sobre esse conteúdo aqui que eu estou falando com você. Automaticamente, as pessoas que estão no meu Instagram e que não querem ficar, saem. Ou não, Luiz, eu quero pegar um do zero, começar do zero, também não tem problema nenhum. Quando eu comecei realmente a focar mais em material de análise comportamental, foi ali em 2019. E eu lembro que agora em julho de 2020 eu tinha 4 mil e poucos seguidores. Hoje deve estar uns 12 mil, acho mais ou menos. Esses 8 mil vieram 100% de análise comportamental, não foi de outro assunto. Se eles têm interesse ou não de ficar ali ou não, estão lá. Que sai todo dia, a gente sai. Que entra todo dia, a gente também entra. Mas, exemplo, eu não faço aquele trabalho de querer seguidores, não quero muito, eu quero seguidores que sejam reais. E se vai entrar e se vai sair, para mim tá tudo bem. Eu sei uma coisa, seguidor não paga boleto. Isso é fato. Então não é a quantidade de seguidor que você tem que faz você vender mais ou não. Eu conheço pessoas que têm lá 1.000 seguidores e já fez mais de 100 mil reais em vendas pela internet. Eu conheço pessoas, o Granville, ele tinha 4 mil seguidores quando ele fez 1,5 milhão de reais em vendas no primeiro lançamento que ele fez na vida dele. Então não é seguidor de WhatsApp, seguidor de Facebook, de Instagram que paga boleto, não. Tanto é que eu já passou mais de 35 mil alunos nessas formações gratuitas desde julho. Eu tenho 12 mil seguidores. Então o cara pode dizer, tem nada a ver, como é que ele escolhe 35 mil se só tem aí 12 mil seguidores? Tem nada a ver. Não quer dizer que o cara participou, não quer dizer que ele tem que me seguir, não quer dizer que ele tem que me acompanhar. Ao mesmo tempo, não quer dizer que esses 35 mil fizeram todo o passo a passo. Ou seja, eu tenho menos de 10 mil que tem acesso ao meu sistema. Mas eu tenho mais de 9 mil que está no meu sistema, que tem o sistema. Se usa ou não, aí já é outra história. Então veja aqui, nem todo mundo que você vai falar, eles vão te ouvir. Nem todo mundo que vai te ouvir, ele vai aprofundar. Nem todo mundo que vai aprofundar, ele vai te comprar.
Mas você precisa manter constância. Você precisa manter conteúdo. Uma hora, eu te garanto, o jogo vai virar. Uma hora o jogo vai virar. Se você ter constância. Todas essas empresas que você conhece no mercado, elas não começaram gigantes. Todos esses players que você já viu, que você conhece na internet, não começaram do zero. Quer dizer, não começaram grandes, começaram pequeno. Então, o que é que você pode fazer? Dá uma olhada. Quem são os especialistas no Brasil que você consegue buscar, que geram conteúdo nas redes sociais sobre esse público que você quer atender. Dá uma olhada no que eles fazem, vê se tem alguma coisa que tu pode captar para você, faz um benchmark, depois senta com alguém, se você puder, ou com um grupo lá do Facebook, faz um brainstorming ali com o pessoal. Pessoal, estou pensando em atuar na área de orientação vocacional para jovens com 17, 18 anos de idade, 20 anos de idade, na parte da escolha profissional ou no primeiro emprego. E estou pensando em atuar com o DISC. Vocês já passaram por essa dificuldade? Eu conheço alguém que passou por essa dificuldade? Quais são as dores que vocês acham que essas pessoas têm? Eu pensei nessa, nessa e nessa. Pede ajuda também. Isso é forma de você ampliar os seus horizontes. E quem é que vai conduzir esse teu dia a dia? Do que tu vai fazer? São as pessoas que vão estar lá te dando feedback. Como é que eu gero conteúdo para vocês? Com o conteúdo que você traz aqui para mim. Onde é que ia passar pela minha cabeça falar sobre isso aqui no meu Instagram? Graças a você que fez essa pergunta-chave. E aí eu tô ajudando o quê? Outras pessoas, assim como você também está sendo beneficiada. Entendeu? Entendi. Consegui te ajudar em relação a essa pergunta? Com certeza. Oh. Os dois públicos têm a ver com a minha história, mas tem um que se encaixa na minha vivência, que você me falou, e aí essa para mim é a chave. Eu converso mais, eu converso muito com adolescentes, a gente consegue ter uma interação muito bacana. Mas esse segundo público foi a minha história, de estar infeliz dentro do ambiente de trabalho. Então, quando você me fala da segunda, eu não tinha esse sentimento porque a minha visão era trabalho. Mas ao meu redor, todos os meus colegas falavam e isso me incomodava bastante. E agora Você eu não consigo. percebia. Ou percebia, mas não sabia como começou, onde surgiu ou como sair. Porque às vezes a gente está tão dentro do problema que às vezes a gente não sabe achar a solução. Às vezes você precisa sair fora dele para ver, caramba, como é que está isso aqui? Então, quando você chega para um jovem, para alguém, ou que está infeliz no trabalho, e você diz que você tem um método, tem uma solução, que vai ajudar ele a fazer isso, isso e isso, caramba, eu quero ver essa menina. Quem é essa Débora? E tu tem propriedade para falar porque tu já esteve na pele dele. Então ele vai dizer, caramba, ela sabe o que eu estou sentindo. Ela sabe o que eu estou passando. Isso dá um ganho, ó, gigante para você. E se você olhar, eu faço isso com vocês. Quem é o meu público hoje? Eu tenho 3 públicos hoje no que eu faço. Eu tenho aquelas pessoas que são profissionais liberais e que eles querem essa metodologia para complementar o trabalho que eles já fazem, para eles terem mais assertividade na comunicação dos clientes deles e eles aumentarem o faturamento. O cara não está querendo essa análise disso. Exemplo, um cara que é personal, lembrei de Jales aqui agora, amanhã eu vou estar junto com ele aí, ele fez um convite aí, eu vou estar junto com ele amanhã, numa live aí na academia. E, quer dizer, eu acho que é na academia, não sei, até porque tá lockdown, vou ver como é que eu vou fazer isso com ele ainda, nem sei como é que vai ser. Mas olha só, exemplo, vamos dizer que Jales, ele é personal. Então, ele atende clientes que ou querem, de repente, ter uma barriga tanquinho, ou querem ter uma vida mais saudável, ou, de repente, quer ser musculoso, ou apenas querem ter uma qualidade de vida melhor. Veja, são públicos que querem ter mais saúde, com exercício físico, mas veja que cada um tem um pensamento diferente. Então, vamos dizer que Luiz quer ter barriga tanquinho. Se ele fala comigo na linguagem que eu quero ter barriga tanquinho, é uma coisa. Mas se ele fala para Luiz que ele vai me ajudar a ficar musculoso, a ficar forte, isso não é o que eu quero. Então, entende que ele pode me afastar mesmo sendo público dele? Na linguagem que ele fala? Então, a gente, muitas vezes, a gente precisa saber como falar para o nosso público e, ao mesmo tempo, saber o que falar para afastar quem não é nosso público. Eu tenho o Alexandre, se não me engano, o Alexandre é lá do Rio de Janeiro, ele é personal. E ele está muito focado no online. E a maioria dos clientes dele são mulheres. E o que é que ele usa? Ele usa a análise DISC para ajudar os clientes deles a entenderem o comportamento delas, que pode atrapalhar elas no processo de emagrecimento no trabalho com ele. Vê que massa, vê que coisa sacada diferente que ele teve. Ele, inclusive, já foi atleta profissional, se eu não me falha a memória, já carregou, inclusive, a tocha olímpica. Ele foi uma das pessoas que carregou a tocha olímpica. Não sei se foi na área de basquete, se é de vôlei, não lembro agora qual a área de atuação dele. Cara, super gente fina. E ele falou, Luiz, eu identifiquei uma forma de pegar essa análise e eu ajudar ela dentro da área da academia, eu como personal para as minhas alunas. E ele fez, inclusive, uma aula pelo YouTube com algumas alunas, dando essas sacadas para elas.
o quanto a análise comportamental atrapalha elas ou ajuda elas no emagrecimento. Então, quando tu usa esse teu conteúdo como complemento, show. Então, eu tenho a solução para você, que é esse público. Mas eu tenho um segundo público, que no caso são aquelas pessoas que não estão felizes na sua atuação hoje, estão em busca de uma nova profissão, estão em busca de uma nova carreira, gostam de ajudar pessoas e elas enxergam essa análise comportamental como uma oportunidade de elas oferecerem para o mercado. Que eu posso dizer que é teu caso. Ou seja, você enxerga esse material como uma oportunidade para você fazer disso algo, de alguma forma, qualidade de vida, ter uma entrega melhor no que você já faz. Ok. Como eu tenho aquelas pessoas que são CLTs, ou seja, trabalha fixo na empresa, tá? Não tinha noção desse material, ou até mesmo já conhecia, já é um RH, de repente, e quer implantar dentro da empresa que atua, ou quer pegar esse material e usar como uma renda extra. Quer pegar, de repente, uma noite da semana, ou 2 noites, e quer atender inicialmente alguns amigos, colegas, como forma de usar isso até mesmo como hobby no primeiro momento e fazer um ganho extra. Eu tenho vários alunos que fazem isso. Vários. Eu tenho uma amiga que estava na sua formação que ela é DP e ela queria utilizar isso nas demissões, por exemplo. Eu tenho o Francisco, não sei se você já conheceu o Francisco, ele estava no ao vivo na quarta aula. Francisco, ele ganha muito bem na área que ele atua como CLT. Ele é CLT de uma faculdade, ganha muito bem. Assim, muito bem que eu falo para muitas outras pessoas no mercado. E ele usa o DISC como hora extra e ganha muito bem como hora extra. Ele ganha, não vou dizer quantas vezes, porque senão vou achar o salário do cara, mas ou seja, ele fez 29 mil agora em dezembro, dia 31 de dezembro, eu até reclamei para ele antes dele fazer. Eu falei, Francisco, tu vai vender isso, final de ano, todo mundo focado nisso. Ele falou, Luiz, é justamente porque eu quero pegar os empresários e mostrar para eles que o ano já começou. Não é esperar romper ano, passar esse começo, não. Eu já quero pegar o cara lá, meio que dizer assim para ele, olha, ou tu já começa em 2021 pensando como é que tu vai mudar a tua empresa, ou então tu vai continuar com o mesmo resultado que teve em 2020. E o bicho acertou na veia. Ele fez, em complementação, ele fechou 29 mil. Ele fez em setembro, fez 15 mil. E ele é CLT. Imagina se esse cara tivesse o tempo todo livre, 24 horas só pensando nisso. Quanto esse cara não estava faturando? Então, o que eu quero dizer com isso? São 3 públicos diferentes. Então, eu preciso gerar tanto conteúdo nas minhas redes sociais que essas pessoas, quando elas chegam nas minhas redes sociais, elas se identificam. Entendeu? Porque eu gero vídeo todo santo dia, eu gero arte todo santo dia, eu estou dando conteúdo aqui todo santo dia. Porque eu preciso mostrar conteúdo para as pessoas que têm interesse nesse material. Eu sou obrigado a fazer isso? Não. Mas eu quero. Se eu quero chegar aonde eu quero chegar. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Primeiro agora, vou botar em prática. Espero ter te ajudado, tá? Espero ter contribuído com você aqui hoje, né? Como eu sempre falo, esse é um trabalho, Débora, que eu, na realidade, realizo naquelas mentorias que você já sabe, que acontece sempre uma vez no mês ou a cada 15 dias, onde eu realizo para os meus alunos. Só que lá, na última que a gente teve agora terça-feira, não sei se você estava lá, acho que você estava, tinha, sei lá, quase 60 pessoas no pico lá, né, de pessoas participando. E é impossível ajudar todo mundo. E muitas pessoas me procuram no privado para eu dar uma devolutiva para elas, eu fazer uma mentoria com elas, individual, um processo de coaching. Mas, exemplo, hoje o meu processo custa em torno de 6 mil reais, 5, 6 mil reais um processo de coaching comigo. Se eu fosse dividir aí em 10 sessões, daria 600 reais, 500 reais por encontro. Só que eu não tenho tempo, não tenho disponibilidade para isso. E se eu fosse atender aquelas pessoas que me procuravam, eu nem ia conseguir dar conta. Então, o que eu fiz? Eu não vou cobrar, vou fazer de forma gratuita para ajudar as pessoas, mas de tal forma que o quanto eu ajudo ela, eu estou ajudando também outros alunos. Então, todo mundo ganha com isso. Eu não estou ganhando com isso no sentido de ganhar em 500 reais, mas o que eu gero de conteúdo me dá muito mais do que isso lá na frente. Então, é pensar a longo prazo. E é o que eu digo para vocês. Gera conteúdo de valor para o teu público, dá uma amostra grátis para eles, para quando você for realmente vender para ele já ter visto se realmente é aquilo que ele quer. Ele já vem mais consciente. Ele não caiu de paraquedas. Então, tudo isso que eu estou fazendo hoje é uma construção para daqui. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Aí sim, eu quero ser o número 1 nesse meu mercado. E eu não quero passar 20, 30 anos como muitas empresas passam. Mas eu sei que do formato que eu estou fazendo hoje, daqui a 1, 2, 3 anos, não sei, Deus é que sabe. Mas eu vou conseguir ser o número 1 ou chegar próximo ao número 1. Que hoje eu não sei quem é o número 1 hoje no Brasil. Nesse formato que a gente faz hoje. Aí eu quero ensinar para vocês. Quer ser o número 1? Gera conteúdo de valor para a tua audiência de forma constante. Pelo menos um vídeo todos os dias nas tuas redes sociais. Isso é gerar conteúdo de valor. E se tu quer alcançar isso de forma mais rápida, distribui. Ou seja, impulsiona para chegar mais rápido. Porque mais pessoas vão ter acesso.
Porque no orgânico, as redes sociais entregam cada vez menos, porque elas não ganham com isso. Show? Show de bola. Muito Sucesso para obrigada. tu, que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, a gente está aí à disposição. Forte abraço e obrigado por ter aceitado o convite. Tá bom? Tchau, 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 Valeu, pessoal. tchau, tchau.